Estamos chegando com mais um episódio de Cuidar Não É Educar. Sabe que é uma coisa interessante, Júlio, da criação de conteúdo, do podcast, dos nossos encontros? Isso é uma coisa que acontece, eu acho que a rede social, ela terminou, a rede social, a revolução digital, né? Mas eu vou falar aqui das redes sociais e da facilidade que as pessoas hoje têm de se conectar. Ela terminou com duas coisas, né? Ela acabou com o espaço e com o tempo. Porque, pô, antigamente tu tinha que te deslocar pra fazer alguma coisa, pra tu ter uma consulta no médico, pra tu ir no supermercado comprar um troço. Ou tu precisava mandar uma carta que levava sei lá quanto tempo pra chegar em algum lugar. Hoje em dia é tudo muito instantâneo, tudo muito rápido. A compreensão de tempo e de espaço, ela se ressignificou, eu diria. E aqui a gente vai se encontrando semana após semana, mas acontece tanta coisa na nossa vida, né, cara? E pra quem tá ouvindo, parece que é só mais um episódio. E vai começar uma nova conversa. Mas muitas vezes esse episódio que você ouviu, ele foi gravado em uma época e o próximo que você ouviu minutos depois foi gravado semanas depois e nessa semana aconteceu tanta coisa. Esse mês de maio, que a gente publicou aqui 4 episódios, foi um mês atípico. Foi um mês de enchente no Rio Grande do Sul, foi um mês de pessoas se deslocando das suas casas, porque precisaram se deslocar das suas casas. Quem não precisou se deslocar da sua casa certamente ficou uns bons dias sem ter luz ou sem ter água, dificuldade de se comunicar com as pessoas, dificuldade de tomar um banho, uma rotina que foi completamente afetada. Quem mora longe não pode chegar porque o aeroporto está fechado, vai saber por mais quanto tempo. E nesse meio tempo, notícias mudam a vida das pessoas pro ruim e pro bom. Eu virei pai na semana passada. A gente vinha falando sobre isso aqui nos bastidores desde que a gente se conheceu e começou a gravar a primeira temporada. Agora a gente vai dar sequência num podcast com a minha vida que está transformada, a tua que mudou também nos últimos tempos, por inúmeras razões, a de quem nos ouve que mudou também. Eu só queria pontuar isso, porque às vezes o cara escuta e pensa, né, vou lá ouvir os dois lá, aprender mais um pouquinho, ter mais um insight diferente. E lá vamos nós, Júlio, para um novo episódio que está conectado com o anterior e com o próximo, mas que nasce num setup completamente novo de vida para nós e para quem nos escuta. Vai, Arthur. É difícil para mim agora não seguir na tua conversa, porque a gente tinha pensado em outro assunto, mas acho que a gente deixa esse assunto para lá. Nós vamos falar sobre esse, que tu falou coisas muito legais, entre elas a notícia que agora tu é pai com as crianças extrauterinamente. Antes era intrauterinamente, agora elas estão fora da barriga, elas estão prematuras, né? Ainda tendo que ficar um tempo com cuidado especial, mas agora tu virou pai. E a gente estava conversando antes aqui, né, da configuração de espaço e tempo, ou das coisas que as crianças fazem na gente. Eu vou pegar a primeira parte do espaço e tempo. Por um acaso, hoje, eu comecei a atender no consultório um cliente novo, e ele me disse o seguinte: nós vamos seguir de forma presencial ou online? Eu achei interessante a pergunta dele. Ele estava presencial, tá? Daí eu disse para ele assim: eu prefiro presencial. Era o primeiro encontro. Era o primeiro encontro. Tá? Me disse a razão pela qual me procurou e tal. E eu disse para ele: eu prefiro presencial. Ele me disse: por quê? Eu disse pelo seguinte: porque quando a gente faz uma coisa presencial, no caso, ir no terapeuta, ou ir no médico, ou ir no advogado, ou ir no dentista, a gente tem que se organizar para isso. Tem que planejar na agenda para os horários combinar, ou de sair do trabalho, ou de poder chegar, ou ver o trânsito. A gente acaba organizando a cabeça com certa antecedência para o evento. É um preparo. E quando é online, o cara pode estar acordando na hora ali, ou já sai na corrida, não tem esse tempo, o tempo anterior de organizar a cabeça para o assunto, quer dizer, um certo envolvimento anterior. E as meninas nasceram, e como tu bem disse, elas deram uma certa... colocaram uma certa organização com a presença delas, né? Te dou uma rotina agora de ir para o hospital todos os dias, e voltar para casa, e ter que a mãe retirar o leite para poder dar de mamar. Quer dizer, a vida de vocês agora
tem esses 2 seres vivos novos na face da Terra que chegaram durante a enchente e elas deram uma organizada no espaço e no tempo diferente, porque agora tu tem que te preparar para sair, para voltar, para não sei o quê. É verdade, cara. Exatamente isso, cara. Que é algo que a gente gosta e não gosta. Gosta porque organiza e não gosta porque nos limita. Agora está na alegria de ter elas estarem vivas. Mas é uma imposição. É uma imposição que a gente tem que refazer a nossa vida, né? A natureza agora nos impôs essa catástrofe toda e a gente tem que reorganizar a vida. Vai ter um custo social enorme, um custo financeiro enorme para o Estado, né? E tem que ter, obviamente que tem que ter, mas a gente tem que reorganizar, até pensar se quer voltar a morar no mesmo lugar. Porque imagina o valor do imóvel que estava nesses locais, perderam o valor, enfim, uma série de coisas que a gente sabe, né? Então, é legal isso aí que tu falou e que tu está dando essa notícia para as pessoas que nos acompanham. Agora, Arthur é pai e Sofia é mãe. Cara, tu sabe que e eu tu queria falou... te ouvir um pouco mais sobre isso. Tu falou isso, né, Eu nunca tinha me dado conta, me dei conta te ouvindo. Tu falou, porque... Voltando lá na tua conversa com o teu paciente lá, né? Ele falou, prefiro presencial. Essa palavra, ela era uma palavra que a gente não usava tanto até a pandemia, né? Vai pro trabalho, né? Vai pro teu trabalho, tu vai pro teu trabalho, tu vai fazer terapia. Tá, beleza, algumas pessoas faziam uma consulta online, mas era porque se mudava de lugar e permanecia com o mesmo terapeuta. Ou, sei lá, tem um trabalho que a natureza dele era nômade. Então, essa pessoa já estava num mundo de videochamadas, né? Telemedicina. Agora, após a pandemia, a palavra presencial, ela começou a ser usada muito mais. E tu sabe que eu acho, Júlio, que... Eu não me lembro agora o nome desse fenômeno, mas tem um nome esse fenômeno, que quando tu repete muitas vezes a mesma coisa, ela perde o sentido. Ou tu para de perceber o sentido da palavra. Qualquer palavra. Tu fica falando cadeira. Cadeira, 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 cadeira. Parece que o sentido daquilo, aquela imagem mental que vem quando a gente pronuncia, vira só o som que ela faz e... Enfim, presencial é uma coisa que a gente não dá o devido valor por que significa. Porque presencial me conecta com um assunto que a gente fala muito aqui no Cuidar e que tá ligado ao cuidado, que é a presença, né? Presencial não é simplesmente estar ao vivo num local. É mais do que isso. É uma espécie de entrega que tu faz. Ela se tornou valiosa porque ela não é unilateral, a presença, né? Ela exige uma espécie de esforço, que é o que tu disse. Eu vou ter que pegar um Uber, eu vou ter que pegar um ônibus. Para pegar um ônibus, eu vou ter que sair que horas? Eu vou ter que descer aonde? Eu vou caminhar e vai levar quanto tempo da parada até o consultório? Ou até o local que eu preciso ir. A presença exige uma espécie de esforço que ele não necessariamente te recompense, né? De uma maneira prazerosa. Vai lá. Daqui a pouco é muito mais fácil tu fazer o troço online, né? Mesmo. Como tu disse, às vezes eu tenho que gravar alguma coisa em casa às 8. Cara, eu boto meu despertador para 7h56. Eu levanto a tampa do meu notebook, esfrego os olhos, arrumo o cabelo, ligo a câmera, tô lá. Agora, a presença, ela gera frutos, né? Que eles são, às vezes, não perceptíveis ali na hora, mas que gera frutos de cuidado. Talvez tenha a ver com o espaço e tempo, né? Eu, quando me organizo para estar em algum lugar, antes isso era o normal, estar organizado para ir num lugar. Ou para uma reunião, ou para uma venda, ou para um atendimento. Eu me organizava para isso. Me organizava quer dizer, gastava um tempo e um espaço para isso. Trocava de roupa, tomava banho. Quantas pessoas antigamente iam no médico e iam primeiro para casa tomar banho para ir cheiroso, porque tinham um respeito com o evento, né? E essa aceleração do espaço e do tempo fez com que a gente, digamos assim, trivializasse tudo. Perfeito. Até no se arrumar. Eu vejo nos meus filhos, quando eles vão para a mesa, às vezes comer, já tão grande, às vezes eles vão descabelados, sem camisa. Eu digo, mas põe uma camisa para almoçar. Por quê?
Por uma razão simples. Porque tu tá suado e eu não quero o teu suor assim exposto. Não, mas não tem nada a ver, né? Então, essa dedicação do espaço e tempo, e aqui vem uma coisa que tu falou antes que me ocorreu, que é a questão de ir se acostumando, né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz sobre agressividade em ambiente escolar. E eu fiz um projeto com adolescentes de eles tirarem fotos do ambiente escolar, que era com a seguinte pergunta: o que você vê de agressivo na sua escola e gostaria de fotografar e mostrar? E cada aluno... Fico curioso com o que vê, porque é uma pergunta bem abrangente. Né? Bem abrangente. Porque, assim, era uma escola que eles... de muita depredação por parte dos jovens. Assim, destruição... Coisa quebrada, mal cuidado, parede... Não, quebrado, carteira, porta, os quadros. Era assim, um ambiente de guerra mesmo, né? E aí o meu projeto era a ideia de criar um instrumento de intervenção institucional estético. Então a fotografia foi escolhida como o elemento estético. E eu queria que os adolescentes, em vez de eles a gente denunciar que eles são violentos, eu queria que eles mostrassem o que eles enxergam de violento na escola. Uhum. Rapaz, cada máquina fotográfica que naquela época era descartável, tinha 20 fotos em cada máquina, né? Cada aluno ganhou, 8 alunos, cada um ganhou uma máquina. Então vieram 160 fotos. Foto do bueiro, da patente quebrada, ou da cortina, ou do ventilador, ou de não sei o quê, ou do professor que chegava atrasado, enfim, tudo que tu possa imaginar. Olha só, cara. E aí fizemos uma exposição, e aí é que eu queria chegar no que tu falou. Tinha uma, que é na verdade uma amiga minha, que ela era a orientadora pedagógica da escola. E ela disse assim: quando eu vim aqui para essa escola, eu fiquei com muita dor de barriga e com vontade de sair correndo. E eu me acostumei. Agora, vendo as fotos, a dor de barriga voltou, porque essas fotos me mostram o que eu não estava mais enxergando. E tu sabe uma coisa bacana que aconteceu, que um grupo de professores se incomodou muito com as fotos e eles fizeram um mutirão de limpeza, um mutirão de pintura e um mutirão de ajudar os adolescentes a poderem fazerem projetos para ajudar a escola a melhorar o seu ambiente físico. Arthur, sabe que tu vê, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, que uma escola onde os professores perderam a esperança nos alunos, e estava assim, né, a direção toda, eles conseguiram rever a escola através das fotografias que os alunos mostraram. O que Nietzsche fala sobre a arte mesmo? O que seria da vida se a arte não nos salvasse da vida, ou alguma coisa assim, que a gente já fez um programa sobre isso. Se encaixa perfeitamente essa situação, isso aí, mas a propósito do que o nós está falando é que às vezes a gente olhar de uma outra maneira o fenômeno que a gente está acostumado a olhar da mesma maneira é uma atitude de cuidar. O educar olha sempre da mesma maneira. Então, o meu filho está com alguma dificuldade, se eu olhar para a dificuldade dele sempre da mesma maneira, como diz o Einstein, eu vou sempre ter a mesma resposta. Mas agora tu me deixou com muito medo aqui. Porque eu tô vivendo uma novidade que é ver as minhas filhas que nasceram há 5 dias e eu não tô acostumado. Mas eventualmente eu vou me acostumar com aquela rotina, com aquele hábito. Cara, eu não quero que isso vire paisagem nunca, cara. Como é que eu faço para me manter vivo e não me acostumar demais com o que tá acontecendo? Tem um programa que a gente fala sobre isso, um podcast. Eu acho realmente, até no livro dos medos aqui eu falo sobre isso, é engraçado porque não tem uma receita, mas eu sempre penso assim, se a gente conseguir nunca perder de vista que a criança do dia de hoje
não é a mesma criança do dia de manhã, porque ela vai crescer, ainda mais nessa idade. Durante o primeiro ano de vida, eu vou te até já dar uma frase assim impactante. Cada dia é um dia. Se tu não esquecer disso, tu não vai cair na mesmice. Que é, as crianças no primeiro ano de vida se desenvolvem tão rapidamente e tão preciosamente, com tanta vitalidade, que cada dia, hoje ela está assim, amanhã ela já está pegando na orelha, no outro dia ela já está coçando o nariz, e daqui a pouco ela já quer se levantar do bercinho, e depois ela já agarra na teta. Cara, para de falar. Agora minhas filhas estão crescendo rápido demais. É isso aí. O primeiro ano, até a hora que elas começam a caminhar. E aí já era, né? E aí elas começam a fazer as bagunças livre do nosso colo, né? E aí, quando ela começa a experimentar a primeira frutinha, e começa a experimentar a primeira papinha, e às vezes gospe fora, as crianças têm essa habilidade, elas sabem lidar com o que não gostam, elas gospem fora. E a gente tem que cuidar para não forçar a barra demais, porque elas gospem fora mesmo, né? É muito engraçado isso aí. Mas como que a gente pode não cair na mesmice? Se eu pudesse dizer assim de uma maneira poética, né? Tu poder olhar para elas não como elas eram ontem, mas como elas são hoje. Porque se a gente for... Ou tu compara com ontem. Ontem ela não sorria e hoje ela está sorrindo. A Olivia Catarina, né? Isso. A Olivia Catarina. Hoje elas estão sorrindo e ontem não sorriam desse jeito. E se tu puder olhar para aquilo, bah, uma coisa nova. E os filhos, Arthur, têm essa coisa bonita de poder, se a gente consegue isso, claro, né? Se a gente consegue sempre imaginar e ver e aprender que elas sempre têm uma coisa nova para nos mostrar. Pai, eu descobri isso aqui, essa historinha, que tu já conhece de cor e salteado, mas para elas é novidade. Tu te alegrar com a novidade da descoberta. Ou quando elas começaram a mamar firme no peito e tu te... Puta, é mais uma conquista das gurias. Ou quando elas dormiam a noite inteira, 8 horas direto. Bah, ganhou mais uma alegria, mais um... Então, isso que é o bonito da relação do adulto e criança, se a pessoa com mais idade consegue enxergar no de menos idade esse processo de aprendizado e de expansão e não se incomodar com isso. Porque a gente pode ficar com inveja e com ciúme dos que estão vindo, né? Mas se a gente puder sustentar a alegria da descoberta, a gente não entra na mesmice com tanta facilidade. Às vezes entra, mas não com tanta facilidade. E de vez em quando ela vai, uma das duas ou as duas vão te trazer alguma coisa nova, ou para ti ou para a Sofia, e tu... como é bonito ver uma criança crescer. Pô, tu vê, a gente falou e voltou pro presencial, né? Pro presencial. Tá no presencial, né? Fazendo presencial. Fazendo presencial. Eu não sei se isso é uma coisa de antigamente, mas eu imagino que... lembra na pandemia, né? Por sorte existia o celular, existia o vídeo, que a gente pudesse conversar, mas a gente queria estar junto. A maioria das pessoas queriam um abraço, queriam estar junto, poder com liberdade ir num bar tomar um chopp, ou fazer uma janta em casa, etc. O presencial é importante pela razão de que no presencial eu preciso me preparar para alguma coisa. No online eu preciso saber manusear o equipamento. Mas eu não preciso me preparar em si. Eu preciso, vamos dizer assim, essa distinção. Eu tenho que me organizar no tal horário para fazer tal coisa, pelo menos com mais tempo, né? Claro que no online também, mas preciso de mais tempo para isso. Então, se eu, por exemplo, tenho uma consulta, alguém tem comigo, né? Ele acorda, a consulta é às 9, ele acorda 10 para as 9, 5 para as 9, é corrido e não sei o quê, e o cara está lá na câmera e só com a camisa por baixo da pijama. Mas se ele tem que ir no consultório, ele tem que acordar às 8, ou 8h15, ou 15 para as 8, tem que tomar o café ou não, tem que se arrumar, pentear, preparar, ou seja, ele tem que entrar no espírito da coisa com
uma certa temporalidade dentro do corpo. Tem uma ritualística, né? É. Tem uma coisa marcando, né? E o nosso concordo tempo contigo. moderno, ele encurtou a experiência do tempo. Isso, claro, que aumentou a intolerância, aumentou a intransigência, porque o tempo é que me ensina a esperar. Se eu não aprendo que as coisas têm um tempo de maturação, eu fico intolerante com mais facilidade. Então, eu diria que o tempo moderno, ele favorece que eu fique menos tolerante, porque eu tenho que aprender com menos exigência, que as coisas têm um tempo para acontecer e que precisa dessa maturação do tempo. Eu me lembrava que eu perguntava ao meu avô, por que a gente bota 5 sementinhas de milho no chão e demora para crescer? E meu avô respondia assim, porque a terra, a semente precisa do tempo do abraço da terra. É bonito isso. Ele dizia, meu nome era Júlio, eu ia ajudar ele a plantar milho lá e tal, e eu ficava fazendo pergunta e dizia para mim, pergunta só depois que acaba o trabalho. Ele falava, tipo, fica quieto e me ajuda. Fica quieto, trabalha, e as perguntas tu faz depois. Aí nós vamos lá na beira do rio, nós vamos tomar banho de rio, e vamos pescar um peixe para levar para casa, e aí tu faz as perguntas que tu quiser, senão não vamos trabalhar. É um alemão, né? Então, a curiosidade que eu tinha, ele atendia depois, ele dizia, depois tu pergunta. E eu tinha que ficar ali esperando quando terminasse a plantação das sementes de milho para poder perguntar as coisas para ele. Magnífico, cara. Ótimo. A gente tem que parar de combinar episódio. Quando a gente deixa solto assim, as coisas se encontram. Mas as tuas filhas, se tu puder ajudar a elas te ajudarem a tu tolerar a descoberta que a gente tem com o tempo. Tem coisas que precisam de tempo para acontecer. E se elas te ajudam nisso, elas cumpriram o teu papel contigo. Cuidar Não é Educar tem a parceria do SEAT, Colégio Evangélico Alberto Torres, lá de Lajeado, que está com a gente, acredita no nosso projeto e a gente acredita neles também. É uma instituição sólida, reconhecida, com método, com mérito. Então a gente deixa o nosso abraço aqui. Tu sabe que eu estava falando com o diretor lá e com o pessoal lá esses dias, perguntando como é que está a volta às aulas das crianças, né? Aí eles comentaram uma coisa muito interessante, que as crianças estão com muita vontade de ficar pouco tempo na sala de aula e muito tempo andando pelo prédio, pelo pátio, porque elas querem ver como é que está tudo, se está arrumado. E, ao mesmo tempo, aquela angústia de que se o tempo está ruim, a água não vem e leva à escola, ou elas podem se afogar. Então, tem no ar medo, né, das crianças, que elas estão alegres de estarem juntas, mas têm um medo. E o SEAT está sendo muito sensível para, vamos dizer assim, não ter pressa de voltar a ser uma escola, mas ser um local de cuidado do medo das crianças. É muito bacana o que eles fazem lá. A gente volta a qualquer momento aqui no Cuidar Não é Educar. Dá uma olhada aí nos nossos outros episódios, tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima, Júlio. Até, Arthur. Um abraço. E parabéns.